É preciso fazê-los calar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no versículo 11, diz o seguinte: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Eu quero lhe chamar a atenção para o início deste versículo que diz: é preciso fazê-los calar. Paulo nos mostra aqui sua preocupação com a transmissão do Evangelho e o compromisso com relação à sã doutrina de acordo com o Evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo diz a Tito que devia não somente confrontar e corrigir ensinos falsos, mas também lidar com os próprios falsos mestres. Em Tito, capítulo 1, versículo 10, nós vamos observar duas tarefas do líder cristão, que são elas: primeiro, ensinar a sã doutrina, e segundo, refutar o erro. O versículo começa dizendo: é preciso fazê-los calar. Esta é a solução que o apóstolo Paulo mostra acerca deste problema. E no texto, não é dito se por meio da argumentação ou pela disciplina, mas o fato é que eles estavam sendo cada vez mais influentes. E a expressão é preciso fazê-los calar, a palavra calar, tem um sentido de colocar uma mordaça, não simplesmente um freio na boca de um animal. Isso significa que é preciso tomar uma atitude para fazê-los parar de ensinar as falsas doutrinas. Isto também nos ensina que devemos estar preparados para contradizer e refutar o erro. E é urgentemente necessário porque, como naquela época, mais precisamente no contexto em que Tito vivia, hoje também muitos andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve. O versículo continua dizendo que porque andam pervertendo casas inteiras. É o lugar onde eles estavam agindo. E pior do que isso, eles são enganadores. E não apenas algumas pessoas estão sendo enganadas. Aqui diz que estão pervertendo casas inteiras. Esses enganadores estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem. É o que diz mais à frente no versículo: ensinando o que não deve. Era a forma como eles agiam. E a palavra deles não apenas deixa de edificar, ela de fato leva as pessoas ao erro. O discurso deles é desprovido de um conteúdo saudável. Eles não passam de faladores, de provedores de palavras vazias e infrutíferas. E diferentemente dos fiéis presbíteros, que devem apegar-se firmemente à mensagem fiel, os falsos mestres recusam-se a submeter-se a ela. O versículo 10, Paulo se refere a eles com a expressão muitos insubordinados. Mas qual é a motivação deles? O versículo diz: por torpe ganância. O que parece claro, de qualquer maneira, é que estas pessoas perigosas, conforme o apóstolo Paulo as vê, não estão movidas pelo desejo de servir a Deus ou a seu próximo, mas sim eles estão a fim de fazer lucros sórdidos. Eles têm uma segunda intenção. Eles agem por ganância, como diz o versículo 11.
e também uma avareza da qual todo verdadeiro mestre tem de se libertar. É o que Paulo diz no versículo 7 desse mesmo capítulo. Torpe ganância significa que os falsos mestres sempre têm esse sentimento por causa do dinheiro. E ninguém deve ver a liderança da igreja como uma oportunidade para ganhar dinheiro. O que nós extraímos deste versículo é que uma doutrina verdadeira e pura deve ser exigida de todos os que falam a igreja. Qualquer pessoa que não corresponde a esse parâmetro deve ser repreendida, porque a doutrina bíblica sã não somente deve ser ensinada, mas também deve ser acatada com profunda convicção. E esta é a mensagem que eu deixo para vocês nesta hora.